Será que a corretiva programada ou a corretiva planejada é a mesma coisa do que a manutenção preventiva? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o engenheiro David Souza, sou professor e consultor aqui na Modular Cursos e hoje a gente vai falar de uma pergunta muito recorrente dos nossos alunos e também quando a gente está dando consultoria, treinamento em loco presencial aí nas empresas, nas indústrias, que é se a manutenção corretiva programada é a mesma coisa que a manutenção preventiva. Afinal, a manutenção preventiva a gente vai fazer o planejamento dessa manutenção, mas a manutenção corretiva programada ou a manutenção corretiva planejada também é feito um planejamento para poder fazer sua execução. E no final das contas, será que elas não servem para a mesma coisa? Será que elas não são a mesma coisa? É isso que a gente vai ver agora. Mas primeiro, a gente precisa ver um conceito muito importante que é o conceito da falha. Porque a falha é o ponto central do nosso estudo aqui quando a gente está falando de preventiva e corretiva programada. E já para começar respondendo de cara que você está, não é a mesma coisa. E não vai ser a mesma coisa justamente por causa da falha. O que é a falha? A falha é o término da capacidade de um item performar a sua função requerida. Então, quando acontece uma falha, é quando um item, pode ser um componente, uma máquina, um rolamento, um disjuntor, um fio, um cabo, ele perde a sua capacidade de performar a sua função requerida. A função requerida é aquela ao qual a gente tem o desejo que aquele item ele performe, né? Então, se for um disjuntor, a função requerida é ele fazer a parte ali de segurança do nosso circuito, desarmar caso tenha, né, um aumento da corrente passando por dentro do disjuntor. Então, a falha é o término da capacidade de um item de performar uma função requerida. E isso é muito importante. Porém, o término da capacidade de performar a função ela pode ter algumas variações aí que às vezes fica complicado para o pessoal. Então, o que acontece após a falha? Como que a falha ela vai influenciar o nosso item, o nosso equipamento? A gente vai dividir aqui em pelo menos 3 áreas. Primeiro, disponibilidade. A falha ela pode levar nosso equipamento, a nossa máquina ou o próprio item até a pane, ou seja, até uma parada, ou seja, não vai mais operar, não vai mais funcionar, causando a interrupção do funcionamento do nosso equipamento, gerando indisponibilidade. Ou seja, depois que a falha acontece, ela pode impactar a nossa disponibilidade, ou seja, tornando o nosso item, o nosso equipamento ou nossa máquina indisponível para uso, ou seja, a gente não vai mais poder ter produção, alocar a operação naquela máquina, naquele equipamento, tá? Então, depois que a falha acontece, pode ter uma influência na disponibilidade desse equipamento, tá? Gerando até a pane completa do equipamento, a parada total, a interrupção. O segundo critério é de qualidade. Depois que a falha acontece, ela pode afetar na qualidade. E a falha pode causar defeitos ou não conformidades no produto ou no processo que a gente está analisando, sendo necessário retrabalho ou então descartes de produto ou de material, de matéria-prima. Então, depois que acontece uma falha, essa falha ela pode afetar a qualidade do nosso produto, do serviço ou do processo que nós estamos oferecendo. Lembrando sempre que a qualidade a gente está relacionando ao defeito, né? E também às não conformidades do produto ou do serviço em relação àquilo que era projetado ou planejado. E o terceiro aspecto vai ser a performance. A falha, depois que ela ocorre, ela pode afetar a performance do nosso equipamento. A falha pode reduzir a produtividade do equipamento, afetando, por exemplo, a sua velocidade e a sua eficiência, levando a uma queda no desempenho, ou seja, levando a uma queda na performance do nosso equipamento. Então, olha que interessante. Quando a gente fala que a falha ela pode afetar o término da capacidade de um item de performar a sua função, isso pode, né, a função do item, caso não esteja performando adequadamente, pode levar até problemas de disponibilidade, ou seja, a máquina pode ficar indisponível, pode gerar queda de qualidade, ou seja, essa falha pode gerar defeitos no meu produto, no meu processo, e também pode haver queda de performance ou queda de produtividade, queda de desempenho. A máquina começa a operar mais devagar, o operador talvez não consiga utilizar mais
todos os bicos invasadores, todas as esteiras, todas as mesas de operação, e isso reduz a performance do nosso equipamento. E por que esse estudo da falha é importante? Porque a falha, como eu falei, é ela que vai determinar a diferença entre a manutenção corretiva programada e a manutenção preventiva. A corretiva programada, ela ocorre após a ocorrência da falha. Porém, a gente ainda tem um tempo hábil, um tempo útil para poder fazer o planejamento dessa manutenção corretiva. Então, o objetivo da manutenção corretiva é fazer o reparo, a correção de um problema. E isso quando após a falha já ter ocorrido. Então, pode ter ocasionado uma falha que afetou a disponibilidade, a qualidade ou a performance, certo? Ou a falha fez com que o equipamento tivesse uma parada, uma pane total. E aí a gente vai programar essa manutenção corretiva com um tempo hábil ainda, para poder fazer essa correção. Então olha só aqui na nossa linha do tempo. Imagine que a gente tem aqui uma linha do tempo, onde aqui no começo eu tenho a minha máquina operando, está funcionando super bem. Conforme for passando o tempo, o que vai acontecer? A falha vai acontecer. E agora sim, depois que a falha aconteceu, eu tenho ali uma manutenção corretiva para fazer, que eu posso fazer o reparo dessa falha para poder colocar o equipamento de novo em operação ou para restabelecer a performance, a qualidade, a disponibilidade daquele equipamento. Então aconteceu a falha, logo depois eu posso fazer a programação dessa manutenção corretiva. Lembrando que a gente também tem a manutenção corretiva emergencial. E no caso de uma corretiva emergencial, a gente não vai ter o tempo de programação, o tempo de planejamento. A gente então vai ter que atuar diretamente para resolver o quanto antes aquela corretiva emergencial. Por isso que a gente chama de corretiva não programada ou corretiva não planejada, porque não dá tempo de fazer o planejamento, porque a falha está influenciando muito ali a nossa produção, o equipamento. Mas voltando aqui para o nosso exemplo, essa falha ela não afetou o nosso sistema a ponto de tornar ele indisponível, ou seja, a gente ainda consegue encaixar essa manutenção corretiva dentro de um calendário, dentro de uma agenda, dentro de um cronograma. E é isso que a gente vai fazer na etapa aqui de programação. A gente vai então programar quando que essa manutenção corretiva deve ser feita e aí sim a gente faz a correção do problema lá no final dessa linha do tempo. Então olha que interessante, a máquina ela vinha operando, teve uma falha, essa falha detectada então foi gerada uma ordem de serviço de manutenção corretiva programada, aonde por meio dessa programação foi feito um agendamento da atividade para ser feita a reparação desse problema, dessa falha mais para frente, certo? Agora vamos comparar isso com a manutenção preventiva. A manutenção preventiva, ela ocorre antes da falha acontecer, com o objetivo de prevenir a sua ocorrência. Manutenção preventiva vem de prevenção, vou prevenir que a falha aconteça. Então olha só, a corretiva é após a falha acontecer e a preventiva é antes da falha acontecer, né? Eu vou ter uma ação prévia. E olha só na nossa linha do tempo. Então a gente tem aqui a linha do tempo. No começo eu tenho meu equipamento funcionando bem. Depois eu faço a programação dessa manutenção preventiva para fazer o quê? Para evitar a falha. Então olha que interessante, eu estou fazendo a programação antes da falha acontecer. E eu vou executar a minha prevenção antes da falha acontecer. Para quê? Para eu evitar que a minha falha aconteça. Então eu tenho ali no final dessa minha linha do tempo uma falha evitada. Como que eu consigo fazer essa manutenção preventiva? Essa manutenção preventiva eu posso fazer ela baseada na condição ou baseada no tempo. Aqui, por exemplo, eu estou fazendo uma manutenção preventiva baseada no tempo. Ao longo da minha linha do tempo, eu sei que lá no final, após tantas horas, eu vou ter a probabilidade muito alta de ocorrência de uma falha. Logo, eu vou fazer a programação e a execução dessa atividade preventiva antes que essa falha ocorra. Assim, eu consigo garantir que essa falha não vai acontecer e isso não vai impactar o meu sistema, uma parada de produção, perda de qualidade ou então redução da performance. E se você quer saber mais sobre como fazer o planejamento de manutenção preventiva, corretiva programada, eu vou deixar para vocês aqui a sugestão para vocês conhecerem o nosso curso de planejamento e controle da manutenção, onde a gente ensina a fazer toda a parte de planejamento, programação e análise dos indicadores, e também o curso RCM baseado na NBR 5462,
onde a gente fala tudo. É um curso avançado sobre a manutenção centrada na confiabilidade, conforme a norma que rege a manutenção, centrada na confiabilidade e na mantenabilidade aqui no Brasil. Todos esses cursos vão estar aqui na descrição do vídeo, então vai lá para continuar a sua transformação profissional. Não esqueça também de dar o seu joinha, o seu gostei, compartilhar esse vídeo e eu vejo você no próximo vídeo.